Na noite de ontem, o Santos venceu a Universidade Católica por 3-2 pela Sul-Americana. Horas antes do jogo, o Santos Futebol Clube negou que jornalistas do UOL entrassem na Vila Belmiro. A nota oficial do UOL diz: o Santos Futebol Clube negou credenciamento e não permitirá que jornalistas do UOL entrem na Vila Belmiro para o jogo contra a Universidade Católica de Quito do Equador, nesta quarta-feira, às 19h15, pela Copa Sul-Americana. O pedido de credenciamento foi feito dentro dos prazos e atendeu às exigências do clube. Mesmo assim, foi vetado pela comunicação do Santos, sem explicações. A reação do Santos acontece após a publicação de uma coluna do jornalista Juca Kfouri, no último sábado. Para quem não se lembra, no último sábado, dia 9, após a empate sem gols entre Fluminense e Santos, Juca Kfouri publicou um texto em seu blog no UOL se referindo ao Peixe como Ninguém FC. O escrito do jornalista causou revolta entre os torcedores, fazendo com que o Santos publicasse uma nota repudiando o comentário do Juca. Na última segunda-feira, dia 11, durante o podcast Posse de Bola, Juca Kfouri falou sobre o tema, afirmou que não pedirá desculpas pelo texto e enfatizou que respeita muito a história do Santos. O jornalista também foi irônico com quem não entendeu o conteúdo do texto publicado em seu blog. De posse do seu pedidor de likes digital. Até porque estamos com uma audiência extraordinária à espera de um pedido de desculpas que não virá, porque eu não sou imbecil a ponto de desfazer da história do Santos, que é dos times que eu mais gostei de ver em toda a minha vida, e nem por isso deixo de dizer que o time do Santos, sábado, no segundo tempo, quando não chutou nenhuma bola ao gol, jogou como ninguém. Como ninguém. Exatamente foi isso que eu disse. Quem não entendeu, não quer entender, leva ao pé da letra, vá para a escola, estude, entenda o que é uma ironia e não espere que eu peça desculpas pelo que rigorosamente eu não fiz, ok? Se há alguém que respeita a história do Santos, há muitos, mas eu respeito demais. Torci pelo Santos como nenhum, os mesmos, aliás, que defenderam o Robinho. É o mesmo tipo de gente que defendeu a contratação do Robinho, é esta gente que está atacando. O jornalista ainda disse que, se o seu comentário proporcionar a união dos clubes para a criação de uma nova liga, está feliz por ter chamado o Santos de Ninguém FC. Eu quero dizer o seguinte, estou muito feliz com a repercussão, porque vi diversas manifestações de clubes solidários ao Santos, com o mesmo texto. Parece a Igreja Universal do Reino de Deus quando processa jornalista, com o mesmo texto. E, olha, se isto favorecer a formação da Liga de Clubes, bendita a hora que eu chamei o Santos de Ninguém Futebol Clube. Muito obrigado, até já. Deem likes, muitos likes. A audiência está supimpa. Após a nota do UOL contra a decisão do Peixe, o Santos também respondeu. Segundo a nota do Santos, em resposta ao texto Santos impede a entrada do UOL em jogos da Sul-Americana, o presidente do Santos, Andrés Ueda, esclarece que, em momento algum, essa situação é decorrente de críticas feitas ao clube. Todo jornalista pode falar o que bem entender, desde que exista respeito. Em meio a um momento de violência inaceitável no mundo do futebol, com agressões a profissionais de diversos clubes, tal respeito torna-se ainda mais fundamental. O que aconteceu no sábado foi um insulto gratuito ao Santos e seus 8 milhões de torcedores. A instituição Santos FC foi agredida e a liberdade de imprensa não representa liberdade para poder menosprezar qualquer instituição, independente de ser o Santos FC. Reiteramos, nunca houve censura do clube e nunca haverá. Só não admitiremos, nunca, a falta de respeito com o clube. Seguimos aguardando o retorno oficial do UOL se aceita ou não o termo. E viva o Santos! Andrés Ueda, presidente do Santos. Agora falando sobre o jogo de ontem, bem impressionado pela torcida, o clube recebeu a Universidade Católica do Equador, saiu na frente do placar, cedeu a virada, mas buscou a vitória por 3-2 e segue vivo na competição. No início do primeiro tempo, o Peixe controlou as ações e não demorou para abrir o marcador. Aos 14 minutos, Madison recebeu na intermediária pelo lado direito e cruzou na cabeça de Rohan Júlio, que colocou no fundo das redes, 1-0. Com a vantagem, não soube se defender e complicou logo em sequência. Aos 24 minutos, a Universidade Católica criou grande chance, mas viu João Paulo salvar o time da casa. Já no lance seguinte,
Christian Martinez aproveitou o vacilo de Bauerman e ótimo passe entre os zagueiros para deixar tudo igual, 1 a 1. Abalado com o gol sofrido, o Peixe se perdeu no jogo. Aos 42, Minda ficou com a sobra na entrada da área e marcou o lindo gol, 2 a 1. Então o time foi para o intervalo. Já na segunda etapa, o Santos voltou determinado para buscar o empate, mas levou o grande susto. Aos 5 minutos, Cortez avançou com muita liberdade e finalizou firme para carimbar a trave santista. Com enormes dificuldades, o time brasileiro passou a se abalar com as vaias da torcida e encontrou dificuldades para buscar o empate. Aos 21 minutos, o zagueiro Eduardo Bauerman desviou o cruzamento e ia marcando o gol de empate. Porém, Angulo decidiu completar a cabeçada, mas estava em posição de impedimento. O gol foi anulado. Já aos 25, Madison cabeceou e levou perigo. Aos 30 minutos, Léo Batistão foi derrubado dentro da área e viu o juiz marcar pênalti. Na cobrança, Léo Batistão deslocou o goleiro e deixou tudo igual para o Santos, 2 a 2. E no embalo da torcida, o time brasileiro ignorou a enorme pressão por resultados e marcou de novo. Aos 39 minutos, Lucas Barbosa cruzou na medida e encontrou Angulo, que cabeceou firme e anotou o dele, 3 a 2 e final de jogo. Com um triunfo, o Santos chegou aos 3 pontos na tabela do grupo C da Sul-Americana e tomou o segundo lugar. Agora o clube tem que torcer para o empate entre Benfica e União La Calera para seguir perto dos líderes. Vale lembrar que a disputa classifica apenas um time para as oitavas de final da competição. Universidade Católica! Pera a Universidade, tá com muita liberdade, vai arriscar de longe na trave! Levante ainda com a Universidade! Mas vacila e muito! A zaga no peito. Lucas Pires, torcida fazendo a sua parte, fazendo muita festa na arquibancada. Daí o Lucas arriscando de longe. Vamos, Santos, vamos dar um presente digno para a torcida do Peixe. Cruzamento da área! Subiu desequilibrado no lance. O Madison, reparou. Ainda ele. Achou legal o moleque. Tabela bonita do moleque. Angulo. Afasta o perigo. Ficou assustado no lance. Autorizado na cobrança, cruzamento na área. Bauerman de cabeça! Arbitragem não valida o gol. Está marcando ali o impedimento do ataque do Santos. Aí o Lucas. Cruzamento na área. Bola sobra com o Madison. Aí do Santos. Batistão. Buscou o giro, o atacante do Peixe. A bola sobrou na... Jogada mais à frente com o Zanocelo. Tem o cruzamento na área de cabeça. Olha onde está. É autorizado o Lucas Pires na bola, cruzamento na área. Escora de cabeça o Madison. Perde um toque de mão desesperadamente os jogadores do Santos. Interpretação. E é pênalti! Penalidade máxima para o Santos. E, se não me engano, o pênalti foi em cima do Batistão, hein? Batistão que entrou a pouco. Partiu pra bola o camisa 19. Pode gritar! Gol! E querendo o jogo, Lucas Pires. Daí o camisa 44. Tá bem demais o jogo, Lucas. E faz o lançamento, ótima bola pro Lucas Barbosa. Desce o Santos, vai pintar o terceiro. Afasta o perigo, a zaga da Universidade. Legal, Lucas Barbosa, hein? Cruzamento na área, pode gritar!